Muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de estar separando esse tempo para Ti. Mas nós cremos também que o Senhor preparou esse momento para nós. Que de fato possamos estar louvando em espírito e em verdade, confiando que nós somos do Senhor da mesma forma que o Senhor é nosso. E dessa forma haja uma comunhão perfeita, tranquila, harmonia no Santo Espírito. Senhor Jesus, muito obrigado pelos louvores. Nesse momento também nós te pedimos pela mensagem que vai ser liberada. Senhor Jesus, que não seja um mero ensino, mas acima de tudo que seja vida. Ó Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. Então nós cremos e nós pedimos que a mensagem de hoje traga uma mudança em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem à vontade, podem se assentar. Irmãos, neste final de semana, para ser mais exato, o dia de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo e o desfrute também do livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos dar seguimento a Atos do capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. E para que os irmãos tenham um contexto sobre o que vai ser dito neste final de semana, eu vou pedir para que seja projetado, ou os irmãos que tenham suas Bíblias, abrem, fica à vontade, lembrando que eu opto por desfrutar pela Bíblia da versão King James, mas isso não significa dizer que os irmãos não possam trazer as Bíblias de outras versões. Muito pelo contrário, às vezes quanto mais versão se tem, às vezes melhor a gente compreende, porque às vezes tem uma palavra que faz mais sentido. Então eu vou pedir, por gentileza, para que os irmãos leiam o versículo 1, os versículos ímpares no caso, e as irmãs leiam, os irmãos leiam os ímpares, e os irmãos leiam os ímpares, e as irmãs leiam os versículos pares. Podemos? Aleluia! Atos capítulo 20. E havendo-nos encorajado, despediu-se. Amém. E andou por toda a região, animando os irmãos com muitas exortações, e finalmente chegou à Grécia. Onde permaneceu por 3 meses, quando estava pronto para embarcar a Síria. Os judeus houveram uma conspiração contra ele, por isso decidiu retornar pela Macedônia. No que foi acompanhado por Sócrates, filho de Filipe, Pedro, Aristarco e Segundo, Gaio, Filipe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses irmãos, porém, foram adiante e nos esperaram em Troa. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos, e em 5 dias nos encontramos com eles no porto de Troa, onde ficamos por mais 7 dias. Amém. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem ao dia seguinte. Continuou falando na matéria e Havia muitas tochas iluminando a grande sala, no piso superior, onde estávamos reunidos. certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar, quando entraram naquele na sala. Contudo, descendo
Paulo debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: Não vos alarmeis, pois sua alma vive. Aleluia. O 11. E em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu. O versículo 12. Opa. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados. Graças a Deus. E embarcamos para Asos, onde recebíamos Paulo agora, pois assim que ele havia determinado, tendo preferido ir de a pé. Quando nos alcançou em Asos e recebemos a bordo e seguimos viagem até Pítria. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos em frente do rio. No outro dia, cruzamos para Santos, e um dia depois chegamos a Mileto. Porquanto Paulo havia decidido não abordar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois tinha muita pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. Irmãos, muito obrigado pela leitura. E é essa porção que nós vamos desfrutar nesse final de semana. E bom, vocês já tiveram um spoiler, né? Paulo ficou pregando até que hora? Meia-noite. Então, a cadeira está confortável, né? Misericórdia, Senhor Jesus. E que também ninguém caia da janela, né? Principalmente. Aqui é da cadeira. Senhor Jesus. Irmãos, lendo essa porção da palavra, principalmente o começo e o final, parece que é um relatório de viagem, não é mesmo? Parece que alguém foi fazendo um check. Nós vamos passar por aqui, que depois nós vamos passar por ali, que nós vamos para lá, ficarmos tanto tempo aqui, tanto tempo acolá. E nós não podemos nos esquecer, irmãos, que por mais que às vezes pareça, nossa, é um relatório de viagem, tudo tem um porquê e um motivo de estar na Bíblia. Posso ouvir um amém por isso? Amém. O amado irmão Lucas, que nós cremos quem foi que escreveu o livro de Atos, ele era uma pessoa extremamente cuidadosa, zelosa no que fazia, e ele sabia que os registros que ele estava fazendo ia servir para nós, para testificar quão verdadeiros são os fatos. Nós vemos que em Lucas, Evangelho segundo Lucas, olha como que ele começa escrevendo o Evangelho. Tendo em vista que muitos já empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra, eu pessoalmente investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever um relato ordenado o excelentíssimo Teófilo. Isso para que tenhas plenas certezas das verdades que a ti foram ministradas. Então nós vemos, irmãos, um primeiro, só para a gente ter um contexto, nossa, por que tanta cidade, por que tanta descrição, por que tanto isso, tanto aquilo? Porque Lucas, irmãos, foi uma testemunha ocular e participou de algumas viagens de Paulo. E esse é um fato muito importante, e uma testemunha, né, doutora Ingrid? Ela não pode ter dúvida do que está falando. É ou não é? É sim, sim ou não, não. Quando não tem certeza, o que a testemunha faz?
Ela não se lembra, fica em silêncio. Por exemplo, eu estava escrevendo uma petição inicial hoje não, nessa semana, e as pessoas ficaram na dúvida se era o dia 26 de novembro, ocasionalmente a data do meu aniversário. Irmãos, não se esqueçam, 26 de novembro. E aí, para eu não cravar no processo e falar que é 26 de novembro, e a parte fala, não é 26 de novembro, é 28 de novembro, vai mudar os dias? Em tese não, mas pode criar um ruído. Nossa, se ele se equivocou sobre a data, o que significa dizer que ele também não se equivocou sobre os fatos? Por isso que uma testemunha tem que ser assertiva quando ela dá um depoimento. Então, na dúvida, o que eu coloquei? Na semana seguinte. Semana seguinte pode ser do dia 26 até o dia 30. Estou contando alguma mentira? Não. Mas o fato aqui, irmãos, só para ajudar os irmãos a ilustrarem e a entrarem um pouco mais no contexto do porquê que Lucas é tão meticuloso, minucioso nas suas colocações e nos detalhes, é porque ele foi uma testemunha, e este livro de Atos, que parece para nós que veio de maneira muito fácil, durante a história da igreja, ele foi colocado em alguns momentos em descrédito, e teve pessoas que percorreram esses caminhos para testificar de fato que o que é narrado era de fato de uma pessoa que foi contemporânea a Paulo. Então, por isso que o irmão Lucas ele faz questão de dizer os detalhes, irmãos. Amém? Senhor Jesus, agora vamos para o capítulo 20, versículo 1 de Atos. E passando aquele alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos, e havendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a região da Macedônia. Aqui, irmãos, é muito importante nós termos de maneira muito clara que o Abner nos ajudou bastante semana passada, inclusive eu revi a mensagem que está no canal da igreja, então está lá no YouTube, os irmãos, podem assistir também as mensagens, está revendo, é sempre precioso e tem alguma coisinha que durante a reunião a gente não pega, mas às vezes vendo em casa ou quando está fazendo alguma outra atividade nós conseguimos estar pescando. Então o que nós vemos nessa passagem, né? Passado este alvoroço, que alvoroço que foi? Paulo, enquanto estava pregando na cidade, ele criou um tumulto que só vendo, porque lá nós tínhamos o templo da igreja de Ana, e muita gente vivia desse templo, vivia a custas dessa deusa, fazendo imagens, trabalhos manuais. E um tal de Demétrios, que era um artífice e tinha muito lucro por conta dessa atividade, viu que as pessoas começaram a crer no Deus vivo e deixar de seguir a Diane. E, consequentemente, as suas vendas acabaram caindo. E aí, segundo palavras do Abner, reuniu-se o sindicato do pessoal, né? Com certeza. Os que eram de interesse comum, que fazia desse tipo de trabalho o seu ganha-pão, não ficaram nada satisfeitos com aquilo, irmãos. Bote a mão na consciência, se coloque no lugar de Demétrio. Imagina só que do dia para a noite, amanhã eu falo, olha, a sua profissão vai deixar de existir. Ou você vai ter um corte de 70% do seu salário, você vai aceitar de maneira passiva? Ah, legal, que bacana, tá tudo certo. Não é assim, irmãos. Então Demétrio, ele tentou fazer um arranjo de modo que escorraçassem Paulo, os seguidores do caminho, e acima de tudo, abafar o evangelho de Jesus Cristo, para que as pessoas retornassem ao culto à deusa Diana. Senhor Jesus. E aí, com muita sabedoria, com muita ousadia também, nós vimos que o secretário-geral, ele dá um parecer que fala, olha, ele não está ele não está denegrindo, não está predejando, não está furtando, não está fazendo nada de errado no templo. A gente sabe como que a Diana é grande.
Deixa esse pessoal continuar fazendo o serviço deles, porque isso não está afetando diretamente a estrutura do templo em si. As pessoas é que não estão indo mais, mas a estrutura não tem o que se falar. E além do que, eles estavam num lugar que, segundo nos foi falado, e os livros históricos, aponta de 25 mil a 20 mil pessoas nesse ambiente. E aí ele termina dizendo, olha, é melhor a gente parar por aqui, senão os romanos vão achar que a gente está querendo fazer uma rebelião. E aí ele vai mandar o exército aqui e vai matar todo mundo. Então, vamos cada um seguir o seu caminho? E aí depois que ele disse isso, as pessoas colocaram a mão na consciência, no sentido de que, olha, nós temos muito mais a perder do que a ganhar nesse nosso protesto, vamos deixar a vida seguir do jeito como está. Por isso que no versículo 1 nos diz que passado aquele alvoroço. E aí continua dizendo, Paulo mandou chamar os discípulos e, havendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a região da Macedônia. E um outro detalhe, irmãos, extremamente importante, depois que a coisa passar daquele alvoroço, Paulo não fugiu, Paulo não saiu da calada da noite. Fala a verdade, irmãos, quando a gente está no meio de uma confusão, a primeira porta que abre, dá no pé, não é verdade? Mas Paulo tinha um cuidado de amor. Ele não queria despedir dos irmãos de qualquer maneira. Por isso que Paulo mandou chamar os discípulos e, havendo-os encorajado. Então nós precisamos também, irmãos, ser essas pessoas que se encorajam mutuamente. Independente da posição ou da função que nós estejamos na igreja, nós podemos nos auxiliar mutuamente. E aí o versículo 2 continua dizendo, e viajou por toda a região, animando os irmãos com muitas exortações, e finalmente chegou à Grécia, onde permaneceu por 3 meses. Irmãos, aconteceu um fato maravilhoso nesse versículo 2. Paulo escreveu a carta aos Romanos. Senhor Jesus. E aqui nós vemos também que Paulo, ele não se limitava apenas a anunciar o Evangelho, em converter as pessoas. Paulo também, ele tinha um cuidado de amor. Ele apacentava, de acordo com a sua possibilidade, as igrejas que eram levantadas por ele. Por isso que ele fala, e viajou por toda a região, animando os irmãos com muitas exortações, e finalmente chegou à Grécia. Nós vemos que Paulo, ele tinha essa questão de levantar igrejas, mas também tinha o seu lado apacentador. E aí o versículo 3 nos diz, onde permaneceu por 3 meses, e quando estava pronto para embarcar para a Síria, os judeus moveram uma conspiração contra ele, e por isso decidiu retornar pela Macedônia. E aqui, irmãos, a gente, às vezes é levado a acreditar, nossa, mas Paulo, ele não falava que ele estava disposto a morrer, que ele considerava a morte como lucro e coisa e tal. Então por que ele fugiu aqui dessa viagem? Se ele tinha convicção da salvação dele. Aqui, irmãos, nós temos que crer que é a sabedoria de Deus. Foi a sabedoria que esse plano de ceifar a vida de Paulo chegou até o seu conhecimento. Porque se esse plano tivesse sido concretizado, irmãos, eu não navego em alto mar e nem em mar aberto, mas quando uma pessoa cai na água, em uma embarcação, dificilmente ela é resgatada com vida. E acidentes acontecem, né? Às vezes a pessoa está do lado assim, vendo o deck, simplesmente sofre um escorregão, não é verdade? Acidentes acontecem. Então, irmãos, nós temos que ver aqui a prudência que Paulo teve.
que se ele tivesse embarcado, muitas das preciosidades que nós temos, e principalmente o seu ministério, não estaria completo. Senhor Jesus, uma das coisas que foi se falado nessa comunidade é que, graças a Deus, irmãos, que Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para cada um de nós. Fala isso para o irmão que está ao seu lado. Aleluia! Mas a palavra também nos diz que nós não podemos menosprezar os desígnios do maligno. Irmãos, ninguém luta sozinho. Então nós precisamos ser prudentes. Senhor Jesus. E aí, continuando a porção, no versículo 4... no que foi acompanhado por Soparo, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tiquico, e Trofimo, da província da Ásia. Aí as irmãs que desejam ter filhos, ótimos nomes, não é mesmo? Senhor Jesus. E qual que é o detalhe aqui, irmãos? Paulo não viajava sozinho. E se você for observar, cada nome está atrelado a uma cidade. Então, cada irmão que fazia parte dessa comitiva de Paulo era um enviado de cada localidade. E nos livros históricos informa que cada um trazia consigo ofertas da sua localidade para ajudar o irmão Paulo e levar também para a igreja em Jerusalém. E esses irmãos eram testemunhas da lisura de Paulo, porque antigamente não tinha extrato ali, que nem nós temos aí, que está todo o relatório da igreja. Mas para certificar, olha, foi entregue tanto e chegou tanto na mão dos irmãos, e também para poder proteger a vida de Paulo. Irmãos, nós não estamos falando de uma Bandeirantes que você monta no carro e vai embora. O irmão Sérgio mesmo, quando ele compartilhou, ele mostrou... é lugar de salteador os trajetos que eles faziam, então precisava realmente estar viajando acompanhado. Esses irmãos, porém, foram adiante e nos esperaram em Troade. Então aqui está a prova inequívoca de que Lucas estava no meio dessa viagem, irmãos. E nos esperaram em Troade. E aí o versículo 6 nos diz: e nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles no porto de Troade, onde ficamos por mais 7 dias. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão, que com a graça de Deus o faremos aqui amanhã. E Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. E havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior, onde estavam reunidos. E certo jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Irmãos, olha que situação, no mínimo, curiosa. Primeira coisa, Paulo ele chegou num lugar e ele estava planejando seguir viagem no dia seguinte. Por exemplo, eu estou aqui compartilhando com os irmãos e amanhã eu vou viajar. Como em tese eu teria que dar a mensagem hoje e amanhã eu não estarei aqui porque eu estaria viajando, eu vou falar tudo que eu tenho para falar hoje. Todo o encargo. Irmão, vocês têm alguma pergunta? Tenho. E isso daí, essa pregação se estendeu há muito tempo, até a meia-noite, irmãos.
E eu confesso para os irmãos, até eu conversei, falei agora aqui com o Emerson, que essa é uma passagem muito peculiar, porque nós temos algumas aplicações sobre essa passagem. E à luz da palavra, irmãos, eu creio que por muito tempo, às vezes a passagem de Eutico era utilizada pelo pregador para botar medo nos irmãos que estavam ouvindo. Não cochile nas reuniões, viu? Vamos falar a verdade? Mas, irmãos, a gente precisa considerar o que o texto nos diz. Senhor Jesus, o que o texto nos diz? Versículo 8. Havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior, onde estávamos reunidos. E certo jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Em algum momento aqui está falando que Eutico não estava gostando da pregação de Paulo? Em algum momento estava falando que Eutico ficou olhando mais para fora do que estava acontecendo para dentro? A Bíblia, ela só nos relata que ele pegou no sono. Simples assim, irmãos. E ponto final. O grande lance, que tem um irmão aqui que fala que ele tem que prestar atenção nos detalhes. Por exemplo, Mateus capítulo 19. O que nós temos em Mateus capítulo 19? O jovem rico. Que ele pergunta para Jesus, qual que foi a pergunta que ele faz? Que ele queria. Vamos abrir. Exato. Mateus capítulo 19. Oh, não é Mateus não, gente. Desculpa. Eu errei o endereço aqui, bonito. É Marcos. Opa, também não é não. Mateus 19:16, isso. Senhor Jesus. Irmãos, exato. Mateus capítulo 19. 19:16 diz que eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou, mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? E aí questionou Jesus, por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. E aí o jovem continua perguntando, quais? E Jesus lhe respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra a teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem ele quis elevar ainda mais o nível das águas, não estou satisfeito. E replicou-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. Rapaz do céu, hein? Que padrão! O que ainda me falta? E aí Jesus tocou na ferida e disse-lhe a ele, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois, vem e segue-me. E ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se, pesaroso, pois era dono de muitas riquezas.
Então, irmãos, eu estou citando essa passagem porque aqui a Bíblia deixa de maneira muito clara o porquê que esse jovem ficou triste, o porquê que ele não continuou, pelo menos nessa passagem, a seguir a Jesus, porque ele tinha muitas riquezas. E aqui, voltando para Atos capítulo 20, o jovem caiu da janela porque ficou com sono. Agora, o que nós precisamos considerar nessa noite, irmãos? E um detalhe muito importante, que às vezes pode nos passar despercebido, que no versículo 8 diz: havia muitas tochas iluminando a grande sala. E nos livros históricos, irmãos, diz que essas tochas produziam muita fumaça. E conforme a fumaça subia, ficava mais ou menos na região onde o nosso amado e querido jovem estava. E essa fumaça também acabou deixando um pouco mais sonolento. E o grande ponto, irmãos, que é a provocação que eu creio que o Espírito Santo quer fazer a nós nessa noite, é que o grande problema do Eutico, irmãos, foi o lugar onde ele teve o sono. Esse que é o grande ponto. Irmãos, veja só o que diz: estava sentado numas janelas e adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo, vencido. Irmãos, ele lutou com o sono. Em outras palavras, irmãos, aonde nós estamos enfrentando as nossas batalhas? Se eu tivesse dormido, sentido sono na cadeira, ele poderia ter caído? Poderia. Mas ele teria morrido? Provavelmente não. E não é difícil falar, irmãos, um velho e bom exemplo que nos é muito real. Experimenta lutar com um jacaré num pântano. Ele foi feito para lutar no pântano, no meio do lamaçal. Então, irmãos, quando nós estivermos diante das adversidades, diante das situações que nos impedem de desfrutar o Senhor, nós vamos continuar no alto? Um bom estrategista militar, irmãos, e lembrando que ele foi vencido, e nós não podemos menosprezar os desígnios do maligno. Ele escolhe exatamente onde ocorrerá as batalhas, um grande estrategista militar. E saiba, irmãos, que tem um hino que nós cantamos, e eu gosto muito de louvar esse hino, que diz que o nosso general é Cristo. Nós temos, irmãos, o melhor e o maior general ao nosso lado, que nunca perdeu nenhuma batalha. Se nós estamos passando por alguma dificuldade, vamos até esse general. Vamos ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Porque também, conforme o hino que nós cantamos, de andar sobre as águas das tribulações e coisa e tal, enquanto nós estivermos aqui na terra, continuaremos sendo atribulados, irmãos. Tem até umas pessoas que brincam, né? Que quando nós somos jovens, essa vai para os jovens, a tentação corre para a gente, e conforme nós envelhecemos, a tentação corre da gente. Mas, irmãos, todos nós, na sua justa medida, somos tentados diariamente. E tem uma expressão também, irmãos, uma frase que diz que a ocasião faz o ladrão. O que eu já vi de casos, irmãos, de pessoas, bons pais de família, bons filhos,
que às vezes por um segundo de distração põe tudo a perder. Senhor Jesus, eu nunca vou esquecer de um caso que eu tive, só para fazer um parênteses. O cara era motoboy, foi levar marmita para uma empresa e viu o celular da menina lá. Aí num segundo ele pegou o celular, mas ele se arrependeu, ligou falando que ia devolver, só que a menina tá certa, chamou a polícia, ele foi preso e coisa e tal. Mas ele era criminoso, sim ou não? A índole dele, não. Mas ele se tornou, por quê? Não vigiou. Estava no lugar errado. Senhor Jesus, irmãos, esse é o grande apelo dessa noite. Em que lugar nós estamos? E onde nós estamos escolhendo enfrentar nossas brigas? Uma pessoa sábia escolhe as brigas no seu lugar onde tem mais facilidade de vencer. Eu não vou lutar no jacaré no meio do pântano, ele vai me pegar, mas aqui eu posso sair correndo para o outro lado. Também não vou enfrentar o jacaré, mas a gente vai fugir, que nem Paulo fala para Timóteo: foge das paixões da mocidade. Aí, fechando esse parêntese, a continuação do versículo 9. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Irmãos, se coloque no lugar. Perguntar para o Felipe: Felipe, o que você faria se caísse uma pessoa de lá de cima agora e morresse? Você vai ficar tranquilo? Nem um pouco, né? Irmãos, imagina o alvoroço que não foi. Se coloque naquele lugar, irmãos, às vezes por muito menos a gente fica, bateu uma porta, passou um caminhão, e já um olha para lá, olha para cá, imagina uma pessoa caindo e morrendo. Vamos se colocar no lugar, irmãos. E um outro ponto importante, quem escreveu isso daqui, conforme eu disse no começo, Lucas, testemunha ocular, ele era médico. Então, se ele cravou que a pessoa estava morta, estava morta. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Não estava desmaiado, não estava confuso, parecia que estava morto, dado como morto, não. Estava morto. Aí não me pergunte se fizeram teste, levantaram pulsação. O que eu sei é que tentaram erguê-lo e já estava morto. Esse é um fato. E aí, graças a Deus pelo versículo 10. Contudo, descendo Paulo, debruçou-lhe sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois sua alma vive. Na João Ferreira de Almeida, ela está um pouquinho diferente para poder ajudar os irmãos. Diz que a vida nele está. E nós cremos, irmãos, que aqui foi um milagre de ressurreição. Amém? Amém. E o mais curioso, em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Rapaz, acabou de ter uma pessoa caiu, acabou de ter uma ressurreição e sem novidade. E em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a pregar até o alvorecer, e quando saiu para continuar sua jornada, e então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se extremamente confortados. E aqui, irmãos, é uma coisa que a gente precisa considerar. Eu creio que esses irmãos que estavam reunidos ali, estavam única e exclusivamente por conta do que Deus é. E não necessariamente como aquela multidão que seguia Jesus por conta da multiplicação dos pães, pelos milagres que eles operavam.
Porque mais importante do que o milagre em si, que foi um baita de um milagre, até porque são pouquíssimos relatos que nós temos na Bíblia sobre a ressurreição, após realizada a ressurreição, em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu e depois continuou a pregar. Aquilo lá, irmãos, eu imagino que eles devem ter ficado em choque com a situação. Contudo, eles sabiam que mais precioso, mais valioso do que o milagre em si, era a presença de quem operou o milagre, que no caso é do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito. Então, irmãos, é aquela velha... Lembro que quando eu estava na salinha, as irmãs compartilhavam bastante isso conosco. Nós gostamos do Pai ou dos presentes que o Pai nos dá? E esses irmãos viram com naturalidade esse grandiosíssimo milagre, porque sabia do que o Pai deles é capaz de fazer. Em outras palavras, irmãos, nós temos que ficar sim surpresos com as maravilhas que o Senhor nos faz. Contudo, para dar um exemplo certeiro, seja receber um elogio da seguinte forma: não esperava nada menos de você. Quando você faz uma coisa muito boa e a pessoa fala, mas você é tão bom que eu não esperava nada menos disso de você. Mas isso aí só consegue dar esse elogio quem de fato nos conhece. Então nós precisamos conhecer a Jesus para nós entendermos o que Ele pode fazer por cada um de nós. Senhor Jesus. Então, irmãos, de maneira muito pura e muito simples, o encargo de hoje é que, primeiro, é normal ter sono, ok? Mas segundo, saiba onde ter esse sono. Chame o general que é Cristo para travar essa batalha. Ninguém dorme no volante porque quer. Certo? E se nós formos sinceros conosco mesmo, a gente dorme fazendo o que nós gostamos também, não é verdade? Então que nós tenhamos esse olhar mais empático com o Eutico, não tratando como uma pessoa que menosprezou a palavra de Paulo, mas como de um jovem normal que teve sono, só teve sono no lugar errado. Então, irmãos, que o Senhor possa estar nos despertando nessa noite. Amém? Aqueles que puderem, podem ficar de pé. Senhor Jesus, nessa noite nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem revelado a nós. Acima de tudo também nós te agradecemos pelos seus servos, pelos seus santos, que foram minuciosos ao relatarem as maravilhas que o Senhor operou. Nos ensine a valorizar a Bíblia, que não é somente um livro histórico, mas é um livro cheio de verdade, cheio de ensinamentos. Senhor Jesus, que nós possamos considerar de fato o que foi falado nessa noite. Acima de tudo, Senhor Jesus, se algum de nós estamos sonolentos, Senhor Jesus, não é por falta de amor a Ti, mas é que às vezes a correria do dia a dia, os rudimentos do mundo ainda acabam nos pegando. Senhor Jesus, tende misericórdia de nós. Nos desperte, Senhor. Senhor Jesus, e se por um acaso nós viermos a termos sono, Senhor Jesus, que possamos estar nos voltando a Ti, a fim de que o Senhor nos guarde, coloque debaixo das Suas asas e revigore as nossas forças. E nós cremos, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus.
Da mesma forma como o Senhor operou um milagre por meio de Paulo na vida desse jovem, opera um milagre também em nossas vidas. Senhor Jesus, restaure as nossas forças, restaure os nossos joelhos que estão trôpegos, restaure a alegria da salvação e que possamos estar atentos ouvindo o Teu falar. Em nome de Jesus nós oramos e cremos. Amém. Irmãos, agora nós vamos fazer pequenos grupos e aí os irmãos têm a oportunidade de estar compartilhando o que desfrutaram ou de alguma bênção que aconteceu durante a semana também.